Você sente que depois dos 40 encontrar o amor verdadeiro ficou mais difícil? Que os homens de hoje não querem mais compromisso e que você acabou ficando invisível para o amor? Se você já pensou nisso, você não está sozinha. E hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e o que você pode fazer para mudar isso de uma vez por todas. Hoje nós vamos falar sobre os 3 maiores erros que afastam o amor depois dos 40. E como você pode finalmente atrair um relacionamento saudável baseado em ciência e psicologia. Meu nome é Tati Lima, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos 40+, e já ajudei milhares de mulheres a se tornarem mais autoconfiantes, mais atraentes e com isso atrair um relacionamento saudável para suas vidas. Nos últimos anos, acumulei estudos em neurociência, em programação neurolinguística, em filosofia, em psicologia e antropologia. Meu objetivo hoje é fazer com que você, mulher, se torne mais feminina, mais autoconfiante, mais atraente e conquiste tudo aquilo que você sempre desejou ter, inclusive um relacionamento saudável. A verdade é que a forma como nós nos relacionamos mudou radicalmente. Aplicativos de namoro, redes sociais e esse mundo acelerado que nós vivemos acabou impactando na forma como nós nos relacionamos e nos resultados dos relacionamentos. Existe algo ainda mais profundo que acaba impactando como você encontra e como você vive o amor depois dos 40. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, a nossa autoimagem e as nossas crenças que trazemos desde a nossa infância influenciam diretamente a nossa capacidade de atrair um parceiro. Pesquisas mostram que mulheres depois dos 40 carregam medos inconscientes que acabam sabotando os seus relacionamentos. Então vamos lá, vou te mostrar os 3 erros que acabam afastando o amor da mulher 40+. Erro 1. Acreditar que todo homem não presta. Muitas mulheres acreditam que não existem mais homens bons disponíveis, sabe? Aquela crença de se casou, casou, todos os homens bons estão casados, homens só querem as novinhas. Mas, na verdade, o que acontece é um fenômeno que é chamado de viés da negatividade. O nosso cérebro acaba focando muito mais nas experiências ruins do que nas boas, criando essa falsa percepção de que só existem homens agora que não prestam. Então, como é que faz para corrigir isso, né? Para eliminar essas crenças? A primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua mentalidade e começar a focar em provas concretas de que existem homens de valor. Vou dar um exemplo para você, para ficar mais fácil para você entender como é que essas crenças, elas enraizam muitas vezes os nossos sentimentos e fazem com que daí o resultado disso seja começar a pensar de que não existem mais homens de valor. Talvez em algum momento da sua vida você desejou comprar um carro específico. Vamos dizer que você desejava ter um carro vermelho. E aí, toda vez que você sai na rua, você começa a ver um monte de carros vermelhos. Você fala, nossa, nem sabia que tinham tantos carros vermelhos assim na vida. Mas o que é? É o que o teu foco agora, como você deseja um carro vermelho, começa a entrar em ressonância, ou seja, prestar mais atenção nos carros vermelhos. Os carros vermelhos já existiam antes. Da mesma forma, se você já foi mãe, você já esteve grávida, quando nós ficamos grávidas, nós tendemos a achar que o mundo ficou grávido, porque para onde a gente olha, a gente vê uma mulher grávida. Mas não é isso. Existem mulheres grávidas sempre, o tempo todo. E aí você acredita que todo mundo resolveu ficar grávido, ou melhor, as mulheres resolveram ficarem grávidas justamente no momento onde você está grávida. E você acha que está todo mundo grávido. Mas não é assim que acontece. Isso é o teu foco, isso é o seu ponto de atenção. Da mesma forma, isso acontece com, por exemplo, essa ideia, com essa crença de que todos os homens não prestam. E aí você começa a se conectar com histórias de amigas, de conhecidas, enfim, de homens que não prestam, de homens cafajestes. E aí você começa a prestar atenção só nisso e você acredita que todos os homens não prestam. Mas se você começar a fazer um exercício contrário, onde você foque a sua atenção a encontrar histórias de sucesso, histórias de casamentos que dão certo, histórias de pessoas que estão dando certo no amor, você também, da mesma forma, vai começar a se conectar com pessoas boas que dão certo, com pessoas disponíveis, ou melhor, com homens disponíveis para o amor, porque agora a sua atenção está
para a disponibilidade e não para a indisponibilidade, como disse no estudo, esses vieses que nós temos de querer focar na negatividade, agora você vai mudar esse viés e focar na positividade, de que sim, existem pessoas boas e sim, existem pessoas homens depois dos 40 anos, querendo encontrar uma parceira para dividir a vida, para dividir momentos de alegria, momentos de tristeza, enfim, para dividir um sofá e assistir um filme no final de semana. Então, assim, além dessa mudança de crenças limitantes para crenças positivas, para você mudar o seu foco de atenção, outra coisa que você pode fazer para mudar é começar a sair da sua bolha. É sair do mesmo círculo de amizades que você tem, acreditando que hoje, aonde você vive, os ambientes que você frequenta, seja a sua academia, o mesmo supermercado, o mesmo trabalho, a mesma rotina que você tem, acreditando que essa mesma rotina, fazendo as mesmas coisas, andando nos mesmos círculos de amizades, você vai ter resultados diferentes. Então você precisa romper essa bolha e começar a se abrir para o novo, seja frequentando lugares que você não frequentava antes, andando com pessoas que talvez você não andasse antes, fazendo cursos, fazendo workshops para você conhecer pessoas novas e além disso, e que talvez você tenha que romper aí, né, com mais essa crença limitante, é você ampliar as possibilidades para as redes sociais e os aplicativos de relacionamentos. Eu sei que essa nossa geração, né, de 40 mais, a geração dos anos 70, a geração dos anos 80, ainda existe um preconceito muito grande, tanto em você flertar nas redes sociais, quanto você se abrir para aplicativos de relacionamentos. Mas pensa só, em 2024, mais de 60% dos relacionamentos se iniciaram através do online, seja em aplicativos de relacionamento, seja em redes sociais, como Instagram e como Facebook. Ou seja, mostrando pra gente, né, pra nós mulheres 40 mais, o quanto que os relacionamentos agora eles se iniciam de forma diferente do que se iniciavam antes. Nós viemos de uma geração onde nós fomos acostumadas a nos relacionarmos com amigos de amigos, ou com pessoas no ambiente de trabalho, né? Ou então com pessoas em barzinho, pessoas em baladas. Mas aí eu te pergunto, você tem essa energia para ir para balada? Você acha que numa balada você consegue conhecer uma pessoa de valor? Eu não estou dizendo que não vai encontrar uma pessoa de valor lá dentro, mas você acha que o ambiente propicia você ter uma conversa mais profunda para que verdadeiramente você seja valorizada pelo sexo oposto? Ou será que nesse ambiente você vai acabar sendo comparada, né, com aqueles corpos expostos e cair nessa comparação de qual é o corpo mais bonito? Porque, enfim, é um ambiente que não pede profundidade, que pede muito mais visibilidade. Então, assim, quando a gente começa a analisar o nosso comportamento atual, começamos a perceber que a vida começa a pedir da gente uma mudança. Uma mudança não só de comportamento, mas também de sentimento em relação a determinados comportamentos. De sentimento em relação às nossas ações, de sentimento em relação à forma como nós lidamos com os relacionamentos. Então, falei aqui sobre mudarmos a nossa mentalidade, a forma como nós enxergamos o masculino, mas também a forma como nós enxergamos, ou melhor, lidamos com a nossa rotina em relação a estar aberta para um relacionamento de valor. E essa rotina passa por frequentarmos novos ambientes, e esses ambientes tanto podem ser físicos quanto virtuais. Agora vamos para o segundo erro que as mulheres 40 mais cometem: se fechar emocionalmente por medo de se machucar. Depois de experiências ruins, é natural levantarmos barreiras emocionais. O problema disso é que essas barreiras acabam afastando as pessoas que poderiam te amar de verdade, porque você se coloca tão na defensiva que às vezes qualquer ação da pessoa, ou até mesmo falta de ação num determinado momento, de não ter o ritmo que você gostaria que essa pessoa tivesse, por exemplo, não responder uma mensagem na velocidade, na rapidez que você idealiza que a pessoa respondesse, você acaba descartando, porque o seu mecanismo de defesa diz para você que essa pessoa, na verdade, está te enrolando. Então,
Essas frustrações que você teve em relacionamentos antigos, muitas vezes faz com que você afaste possíveis bons pretendentes por te colocar na defensiva. E como é que você lida com isso? Trabalhando a sua autoestima emocional, entendendo que vulnerabilidade, na verdade, não é sinal de fraqueza. Vulnerabilidade é sinal de maturidade emocional. Mas como assim, Tati? Porque veja bem, a vulnerabilidade, primeiro, que faz parte do ser humano. Nós somos vulneráveis, querendo ou não, nos defendendo disso tudo ou não. Só que a vulnerabilidade, na verdade, ela nos coloca como humanas. A vulnerabilidade nos coloca, inclusive, mais no nosso feminino. O que a gente precisa fazer não é se defender, é ter mais estrutura emocional para aguentar o tranco de uma possível rejeição. Não achar que um não é um não sobre você para todo mundo. Um não pode ser um não para aquela pessoa, mas não um não de rejeição, como se você não prestasse, como se o seu valor fosse ditado por uma determinada pessoa. Qual é o terceiro erro que nós mulheres depois dos 40 cometemos muito? Se perder no meio da rejeição, que é o que eu acabei de falar, e da comparação. Nós mulheres depois dos 40 frequentemente caímos nessa armadilha da comparação. Nos perguntamos constantemente se somos suficientes, se ainda somos atraentes, se ainda somos desejáveis. Por quê? Porque já temos 40 anos. Daí voltamos lá para aquela crença inicial. Porque todo homem gosta de novinha. Porque homens não querem mulheres maduras. Ou seja, essas crenças limitantes ficam rondando, ficam ruminando na nossa cabeça. Mas aqui está o segredo. A energia que você emana é muito mais atraente do que qualquer padrão imposto pela sociedade. Nada segura, absolutamente nada segura uma mulher autoconfiante. Eu costumo dizer que a autoconfiança, ela tem cheiro. Quando uma mulher entra num ambiente, independente de como ela está arrumada, independente de se ela é menos ou mais bonita que determinada pessoa, uma mulher autoconfiante, ela sempre chama atenção. Porque nós, seres humanos, somos apaixonados, somos hipnotizados e desejamos sermos autoconfiantes. E aí você deve estar se perguntando, e como é que eu faço para me tornar uma mulher autoconfiante? Então, assim, a autoconfiança, ela vem muito da autenticidade e também da felicidade que você tem em ser quem você é e em ter a vida que você tem. E aí eu te pergunto, como é hoje a vida que você tem? Como é que você vive? Você vive em prol dos seus objetivos? Você vive ladeira abaixo ou você vive ladeira acima? O que eu quero dizer com isso? Você vive a sua vida depois dos 40 acreditando que a sua vida agora é só ladeira abaixo, que seu corpo só pode piorar, que a sua intelectualidade só pode piorar, que tudo em você agora está piorando, ou você vive a vida com um movimento crescente, uma vida ladeira acima, com objetivos pessoais, né? Com um hobby que você gosta de fazer, em busca de alcançar todos os dias, se tornar uma melhor versão de si mesmo. E quando estou falando isso, quando estou falando nesse movimento de se tornar uma melhor versão, eu estou falando fisicamente, eu estou falando emocionalmente, eu estou falando espiritualmente, intelectualmente, né? Então você é uma mulher que todos os dias está nessa busca, você tem um comprometimento consigo mesma de se melhorar, de ler mais livros, de fazer mais cursos, ou enfim, você tem um objetivo profissional que você quer muito alcançar, porque você não se imagina passar por essa vida sem alcançar esse objetivo, né? Eu tenho alunas que tinham um objetivo de se tornar uma bailarina. Ok, depois dos 40 anos ela voltar a fazer balé ou começar a fazer balé, talvez não a leve a ser uma bailarina do balé Bolshoi. Ok, mas esse movimento dela ir para aula de balé, de se olhar no espelho e de gostar de quem ela está vendo, isso melhora a autoestima dela. Então, assim, esse movimento de sair de um ponto A, que é onde estou hoje, e alcançar um ponto B, essa trajetória entre A e B é a nossa vida. E é isso que nos alegra e é isso que fortalece a nossa autoconfiança. É quando eu me cuido, é quando eu percebo que estou avançando, mesmo que seja um passinho de cada vez, mesmo que seja um passinho de formiguinha, eu consigo olhar no espelho e ver o quanto estou me amando, porque eu estou fazendo por mim aquilo que ninguém vai fazer por mim.
Então, isso fortalece a minha autoestima. Não é sobre ter o melhor corpo, não é sobre pegar o meu corpo e comparar com o corpo de uma menina de 20 anos. É sobre eu olhar no espelho e ver que há um mês atrás o meu corpo estava de um jeito e agora eu estou me cuidando e meu corpo está de outro jeito, né? Essa trajetória mostra para mim a dedicação e o amor que eu tenho por mim. E isso faz com que eu me sinta merecedora de ter o amor de outra pessoa por mim. O amor depois dos 40, ao contrário de que muitas de vocês pensam, ele não está perdido. Muito pelo contrário. Perceba que agora você sabe o que quer. Você pode ter tido algumas tentativas frustradas, mas antes você não parava para analisar exatamente quem você é. Quais são os seus gostos, o que você quer viver, quais são os seus valores, quais são os valores que você não abre mão. Então, agora, o amor depois dos 40, ele pode ser muito mais assertivo. É como se antes você tentasse qualquer coisa para ver se você ia dar certo. Agora é um momento onde você já conhece a si mesma. Agora você já sabe aquilo que não combina com você. Ou seja, ele pode ser um amor muito mais assertivo. E se você deseja aprender mais sobre relacionamentos, de como se tornar uma mulher mais autoconfiante e mais atraente para atrair um relacionamento de valor, se inscreva aqui no canal para que o YouTube entenda que é esse tipo de conteúdo que agrega valor para você, que é esse tipo de conteúdo que gera transformação para você. Além disso, já aproveita e me segue lá no Instagram, tatilima.eu, para você acompanhar um pouco mais esse meu trabalho e junto com isso ir absorvendo cada vez mais esse conhecimento de como se tornar mais autoconfiante e mais atraente depois dos 40. Se você quer dar um passo ainda mais profundo nesse conhecimento, eu sugiro que você clique no link que eu vou deixar aqui embaixo e venha para o meu treinamento, o Código de Atração 40+. Lá, você não só vai aprender sobre a bioquímica do amor, como identificar a compatibilidade, né, no sexo oposto, a compatibilidade com você, como também vai aprender a como se posicionar nas redes sociais e nos aplicativos de relacionamento. Que eu sei que muitas de nós, mulheres 40+, não sabemos exatamente quando estamos de mais ou quando estamos de menos nas redes sociais. Eu te ensino tudo isso no Código de Atração 40+. Até o próximo vídeo.